Chegou! Bem-vindo! Brasil! Mais um Papo de TV começando na área hoje com muita bomba do mundo dos famosos, tudo que tá rolando nos bastidores da TV e no mundo das celebridades, você acompanha sempre em primeira mão aqui no nosso Papo de TV, tá? Seja muito bem-vindo, já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o joinha, me segue lá no Instagram também, no TikTok, que tem recortes lá durante todo o dia. E hoje a gente fala a respeito de uma revelação que foi feita por um dos maiores jornalistas que nós temos aqui no Brasil, né? Roberto Cabrini. Ele fez uma revelação e a gente traz os detalhes pra você já já. E mais, você sabe quais são os famosos que mais tem bufunfa, mais tem dinheiro? Você sabe quem é? A gente vai trazer uma lista aqui pra você hoje com alguns dos nomes mais ricos do Brasil, olha só. E falando em Brasil, eu chamo ele aqui, Ítalo Nascimento, do tamanho do Brasil. Tudo bem? Ai, meu Deus. Tudo bem, Daniel? Oi pra você, pro pessoal de casa também. Papo de TV no ar. Quero lembrar pro pessoal de casa que a gente tem meta, então, por favor, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante, ajuda bastante a gente. A gente sempre fala aqui pra você apoiar o nosso canal também, que é bem importante. Seja membro. Seja membro, apoie o produtor de conteúdo regional, é isso. Não fica só acompanhando o pessoal que tem 1 milhão de inscritos, a gente ainda é nanico, tá crescendo, graças a vocês de casa, mas a gente sempre reforça esse pedido para que vocês se inscrevam, aí convidem os seus amigos também, porque a gente tá trabalhando dobrado, triplicado para trazer notícias para vocês, porque tem live de até mais, né? Até mais, às vezes. Gata. Parece live... até que a gente tá fazendo 5 programas por dia. Às vezes parece que é 5, 6, né? Cansativo o negócio. Mas live 1 da tarde, ao vivo, né? Verdade. Também às 15 para 7 da noite e depois da Fazenda, dia de terça e quinta-feira também. Então não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, convida os seus amigos, porque você não vai ficar sem fofoca. É isso, eu sei que você gosta. Sei que você gosta da fofoca, eu sei. A gente sabe que é aquela fofoquinha gostosa que edifica, né? Eu sei que você sabe. E o pessoal de casa sabe, e você sabe que eu sei. E é isso, né? A gente segue aqui mais uma vez ao vivo com muita bomba do mundo dos famosos. Eu sei, diretor, eu sei. Porque o diretor tá falando aqui, cuidado porque tem bomba que tá vindo aqui, hein? E vamos começar então o nosso papo da fofoca. A notícia que a gente traz agora envolve... Olha, já tivemos oportunidade de conhecê-lo, de encontrar com ele algumas vezes. Eu considero um dos maiores jornalistas do Brasil, porque ele pega muito na ferida mesmo, né, Ítalo? E bem naquele ponto que muitos colegas não têm coragem de pegar e de mostrar e de ir a campo, né? A gente sempre fala que tem muitos jornalistas que estão ali no arzinho condicionado, no estúdio, na safe, né? E não tem coragem de ir pra rua mostrar a realidade. E esse jornalista que a gente vai falar agora, ele é completamente o oposto. Ele vai e mostra mesmo. É um dos maiores comunicadores, com toda certeza. E eu tô falando dele, Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, ele falou, né? Ele revelou ali um feito inédito que teve na Globo e acabou fazendo um desabafo, tá? Ele fez revelações aí a respeito da longa carreira que ele teve na Globo e revelou que conquistou um feito inédito pra Globo que até hoje ninguém bateu, não é isso? Curioso. Isso aí, o Roberto Cabrini, a gente sabe que passou muito tempo no SBT, né? Muita gente lembra ele por causa do Conexão Repórter apenas, né? Que foi aquele programa que ele apresentou ali durante mais de 10 anos no SBT, foi demitido, né? De uma forma que eu diria ridícula, o SBT tirar ele do ar, né? Mas ele passou 17 anos na TV Globo. Ou melhor, ele não somente passou 17 anos na TV Globo, como ele iniciou na TV Globo aos 17 anos. Olha isso. Ele falou... Caramba! Ele falou o seguinte: me chamaram para fazer um teste, fui aprovado. E São Paulo, que eu mal conhecia, acabei vindo morar na capital com 17 anos. Com 18 anos, fiz a minha primeira cobertura internacional. Aos 21 anos, me tornei correspondente da Globo. As coisas foram acontecendo muito precocemente na minha carreira. Disse ele, então, numa entrevista a um podcast. Então, assim, o que ele comenta é que ele foi o repórter, esse recorde dele, esse feito histórico dele, foi o repórter mais jovem
da história da TV Globo, né? Porque, além de tudo, ele já estava fazendo até cobertura internacional aos 18 anos de idade, fez o primeiro teste dele aos 17 anos, então, além de ser um cara hoje que já é super consolidado, ele começou muito cedo também, né? Passou muito tempo na TV Globo, passou pela Band também, SBT e agora tá na Record, né? Ele falou o seguinte ainda, né? Ele ainda abriu o jogo a respeito de uma de suas principais características como repórter. Ele é muito lembrado por todas as pessoas por conta da coragem, né? De fazer as perguntas que todo mundo tinha medo. Exatamente o que você falou, né, Daniel? Botar o dedo na ferida, né? Que é o diferencial dele, né? Que é o diferencial, exatamente. Ele declarou que teve muitos ensinamentos no período que trabalhou na rádio, como, por exemplo, a capacidade de improviso e de raciocínio rápido. Além de ter feito uma carreira de muito sucesso na Globo, ele também se destacou aí nas outras emissoras, como eu falei recentemente, né? Então, assim, o Cabrini, ele tem entrevistas super marcantes. Ele tem entrevista com o Fernandinho Beiramar, né? Que ele até deu uma entrevista recente também falando sobre... ele, na verdade, nem ia entrevistar o Fernandinho Beiramar, ele ia entrevistar o rival do Fernandinho Beiramar, e por conta disso... o Fernandinho falou, eu quero falar também, eu quero ter eu quero fazer isso. E ele falou, bom, eu ia fazer uma pauta, eu vou fazer duas. Só que aí o rival do Beiramar ficou sabendo e não quis mais dar entrevista, e o Fernandinho Beiramar acabou falando que também não daria. Por conta disso, o Cabrini só fez com o Beiramar porque, segundo o próprio Cabrini, ele chegou o Fernandinho Beiramar e falou, olha, você disse que a sua palavra não tem curva. Então, você prometeu que ia dar entrevista, agora você não vai dar mais a entrevista. E aí, por conta disso, o Fernandinho Beiramar, que foi questionado dessa forma pelo Cabrini, aceitou da entrevista, mas mesmo assim ele ainda teria exigido rever todas as respostas dele, não combinar perguntas, ele queria rever as próprias respostas para saber se ele gostava da forma como ele disse, para ter que regravar alguma coisa. Mas segundo o próprio Cabrini, nem foi preciso regravar nada, porque eles acabaram conversando ali de uma forma durante a entrevista que ficou assim, as coisas ficaram bem claras, né? E aí o Cabrini reforça também que essa entrevista, que essa conversa com o Fernandinho Beiramar, que ele já fez na época do SBT, foi um dos momentos assim muito difíceis, porque ele fala que o Fernandinho Beiramar é uma pessoa muito inteligente e que por conta disso ele tentava fazer ali, digamos que, colocar tudo a favor dele, né? Tentava... manipular, né, de certa forma. Exatamente, era essa palavra que eu tava procurando. Tentava manipular a entrevista e ele tinha que ter aquele jogo de cintura ali pra não acabar estragando e nem virar tudo ali uma assessoria de imprensa pra um criminoso, né? Então ele comentou sobre essa situação também. É bem curioso, né? Porque o Fernando de Beiramar estava na cadeia, segurança máxima, né? A gente sabe que é um dos bandidos aí de maior periculosidade, e ele foi lá, além de todo aquele trabalho do Cabrini que ele fez na guerra, né? Oriente Médio, em situações muito sérias, muito críticas, que ele sempre teve lá fazendo essas coberturas. É um negócio bem chocante, né? Com toda certeza, e tem todo aquele processo também de negociação que muitos jornalistas não teriam o cacife de chegar e falar, pô, sua palavra não tem curva, você prometeu e agora você tá declinando, que palavra é essa que você tem? E a gente fala, né, no mundo do crime, né, a palavra é a maior moeda que cada bandido ali vai ter, né? Mesmo cobrindo TV e famosos, somos jornalistas e tivemos que passar pela escola também de entender como que funciona isso, né, pra poder saber exatamente como que existe, como que é feita essa negociação, como que é feita essa conversa, né, com esse tipo de gente, às vezes, né, esse tipo de pessoa. Mas é aquilo, teve o culhão de chegar lá, mandou muito bem na entrevista, essa entrevista que foi uma das mais memoráveis, né, aí da carreira do Cabrini, por conta de toda essa negociação, de ser um processo extremamente complexo, você tem que ter muitas autorizações, porque você está entrando com equipamento, você está entrando com materiais que não são tão conhecidos assim, então uma câmera não é de acesso de todo mundo, ninguém sabe direito como que funciona. Você pega uma câmera profissional, coloca na mão de um policial ou de um leigo, ele não vai saber como funciona. Então, todo mundo sabe o que é, mas não sabe como funciona. Pra que serve tal equipamento? Por que você tá trazendo isso aqui? Então, é um bandido de alta periculosidade e que o Cabrini comandou muito bem essa entrevista e agora ele faz essa revelação aí
como o mais novo repórter da Globo, né? Com 17 anos ele já ingressava ali. Cabrini, que ele é jornalista de carreira, ele não é de formação, né? Ele aprendeu muito ali na prática, na verdade. E é muito bom, né? Melhor do que muitos dos jornalistas que são graduados que eu conheço, viu? Tem uma galera aí que é meio... Mas é isso. Eu fico feliz que a gente conseguiu conhecer, né, pessoalmente, Com o Cabrini. certeza. Inclusive, fomos convidados para o lançamento do livro dele, mas por conta da agenda não conseguimos a agenda ir, é complicado mesmo. Mas é um cara super solícito, além de tudo, né? A gente, assim, percebe no ar a forma que a pessoa é e fora do ar como ela é também. E o Cabrini, pelo menos assim, o que a gente teve, aquela experiência que ele... Foram as 2 oportunidades que a gente teve com ele. Sim. Foi realmente bem... foi bem da hora, mas ficamos aí com mais essa informação que eu não sabia também, que ele é detentor desse recorde do repórter mais jovem. Curioso, né? É bem curioso. É verdade, ele é o repórter mais jovem, mas qual será que é o repórter mais rico? Porque agora a gente começa a falar aqui no nosso Papo de TV, curiosa informação, tá? Você aí de casa sabe colocar num top, num pódio, quais são os famosos mais ricos do Brasil? A gente tá falando Silvio Santos, será que o Silvio Santos é o mais rico de todos? Assim, a gente pode trazer logo mais os que podem chegar ao primeiro bilhão. Primeiro bilhão acho que é legal, né? Mas quais são os famosos mais ricos do Brasil? Tem vários. Vamos começar então, né? O primeiro, acho que não é mistério pra ninguém. Ele é o dono do baú, empresário, apresentador, agora aposentado, né? Silvio Santos. O Silvio Santos, segundo a Forbes, teria uma fortuna estimada, né, em 1,3 bilhão de reais, mas isso em tese só em dinheiro, tá? Imóveis e aplicações. No caso, o patrimônio pessoal aí dele, né? Só o SBT vale muito mais do que isso, sem a gente mencionar da Telecena, Telecisam, a TV Alphaville, Jequiti, Hotel Jequitimar... e várias outras, né? Tem aquela empresa de capitalização também dele ali. E o patrimônio do Silvio, ele já foi ali quase o dobro, tá? Mas ele teve que cobrir alguns déficits do grupo Silvio Santos com o dinheiro do próprio bolso, lembrando até daquele escândalo do Banco Pan-Americano, né? Do rombo do Banco Pan-Americano, onde o Silvio colocou o SBT e outras empresas ali do grupo Silvio Santos como a forma de quitar, né? De pegar o empréstimo lá no Fundo Garantidor de Crédito na época, para conseguir cumprir esse rombo. 1,5 bilhão que ele teria em cash, em money, sem contar as empresas, né? A gente sabe que recentemente surgiu ali uma possibilidade do SBT ser vendido, né? Porém, Silvio Santos estava pedindo 5 bilhões pela emissora, né? $1 bilhão que ele queria, mas a própria filha dele chegou a falar que isso, na verdade, nunca chegou a ser pauta 100% séria, né? Que foi somente boato, né? Que não houve nenhuma confirmação. E a gente sabe que pra família Bravanel, o SBT, assim, é tudo pra eles, né? Então, pelo menos nesse momento, eu não vejo a emissora sendo vendida. Mas é como você falou, né? Ele acumulou uma fortuna, é conhecido por jogar dinheiro pras pessoas, né? Então, realmente, tinha que aparecer nessa lista de alguma forma. Mas quem tá mais nessa lista também? Olha, tem muita gente famosa nessa lista. E a gente falou de Silvio Santos, né, que foi banqueiro do Pan-Americano e é dono de televisão. O segundo nome também entra nessa mesma classificação, porém com alguns adendos a mais. A gente fala dele, o bispo Edir Macedo, responsável pela Record TV, pela Record News, pela Rede Família, pela Igreja Universal do Reino de Deus, pelo Banco Renner, né, que agora é Digimais, que inclusive está gerando muito prejuízo para a Rede Record, né? Ele tem um patrimônio avaliado em cerca de 1,4 bilhões de reais, também segundo a Forbes, tá? Mas muita coisa dele já foi transferida ali para a família. E além disso, todo o patrimônio da Igreja Universal, né, que é uma igreja bilionária e que não está em nome do Bispo Edir Macedo, e sim da instituição, né? Os bens que estão em nome da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus, que é muito dinheiro, né? Fora as 3 emissoras abertas aí que ele tem a concessão. É muito dinheiro. Ele não é tão ligado à televisão quanto o Silvio Santos, Sim. né? Ele é mais pra parte da igreja, mas ainda assim ele é o dono
da Record, que inclusive ele comprou do Silvio Santos, né? Sim. A Record, que era do Silvio Santos, e o Edir Macedo comprou. Então, assim, embora tenha todos esses poréns aí, ele não tem somente a Record, é dono de outras emissoras em televisão aberta, sem contar as emissoras locais, a daqui da Bahia, por exemplo, era a TV Itapuã, Com certeza. agora é Record TV Itapuã, porque a Record agora é dona aqui da filial também, não é mais afiliada, agora é emissora própria, né, dentre outras, né, então assim, a Record foi se expandindo com bastante tempo, mas hoje está em crise, né, então isso aí de alguma forma deve estar também impactando nos ganhos do Edir Macedo. Com toda certeza, né? E o próximo nome que a gente traz aqui nessa lista, falamos dele recentemente, né? É também um grande apresentador, empresário, dono de emissora de TV, é o Ratinho! O Ratinho, ele tem uma fortuna aproximada ali em R$500 milhão, tá? Ele, desde a época que ele tava na Record, até a ida pro SBT, ele sempre foi empresário, tem as fazendas dele também, né? Então vive aí da produção rural e é dono da Rede Massa de televisão, né? Afiliada do SBT no Paraná. Então ele teria ali uma fortuna estimada em R$630 milhões. É dinheiro pra caramba o seu Ratinho, hein? E tem muita gente que acha que Ratinho é apenas um apresentador de televisão, Sim. né? Não é, ele tem emissora de TV, ele também tem, tem empresa de café, né? É verdade. De vinho também. Então, assim, ele tem vários investimentos fora da televisão, sem contar que o contrato dele com o SBT nem é um contrato de empregado e uma, patrão, tipo uma coprodução, né? É uma coprodução, é um esquema até parecido mais com uma sociedade do que um contrato de empregado com patrão. É, mas fica aí mais um nome aí entre os mais ricos do país. E quem mais que tá nessa lista? Olha, tô curioso. Esse próximo que a gente traz aqui, falamos muito dele aqui no nosso programa, vibramos muito com a recuperação dele, ficou um ano ali, pouquinho na Band, e agora se aposentou. Fausto Silva. Faustão. Outro bilionário ali, tá, gente? Ele tava entre as celebridades que mais recebiam salário, né? Um dos maiores salários da TV brasileira. Na época ali da Globo, ele recebia cerca de R$5 milhões por mês. E a estimativa é que ele tenha por volta de 1,1 bilhão de patrimônio, tá? E é aquilo, o Fausto ele foi enriquecendo muito no silêncio, né? A gente não via falar que ele tava ostentando, a gente via até aquele perfil do Twitter, né, que pegava o figurino dele. Faustão Fashion, né? E comparava quanto custa o relógio, umas camisetas assim, padrão, né, comum assim, por 4, 5, 6, 7, 10 mil reais a camiseta. E principalmente, como você falou, né, os relógios, né, os relógios deles são, a grande maioria, edição limitada, a grande maioria deles. Por exemplo, só tem 10 no mundo, só tem 5 no mundo, e ele tem uma coleção muito grande, né, de relógios. Esse aí provavelmente deve ser, eu não entendo nada de relógio, mas o Faustão, ele tem muito disso. E o que falam é que na época da Globo ele tinha aí esse salário gigantesco, né, de cerca de 5 milhões de reais, que com merchandising podia chegar até 15 milhões de reais. Sim. Olha isso, né? Muito merchandising que o Faustão fazia, principalmente, a gente lembra muito, né? Caminhão do Faustão, avião do Faustão, né? Todas aquelas marcas de carro também que ele fazia ali. Que os bandidos usam pra dar golpe até hoje, né? Eu acho que o pessoal ficou meio preso nos anos 2000. Tem mais ou menos 20 anos que não existe mais. E mesmo assim ainda tem gente tentando dar golpe com isso. Mas fica aí, né? Faustão tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões na conta. Pelo menos é o que especula essa lista. E é um número muito grande, porém não é maior que o dela. A loira. Teve documentário. Teve documentário. Inclusive tem recortes aqui no canal, né? Então, do documentário. Nossa, muito recorte. Análise do documentário. Toda a treta envolvendo Marlene Matos. A gente tá falando de Xuxa Meneghel. A Xuxa, minha gente, ela soube investir aí, não desperdiçou seu dinheirinho, não. Conhecida nacionalmente em vários países do mundo aí, como a rainha dos baixinhos. Ela tem investimentos internacionais, franquias e outros negócios paralelos na área artística.
chegou a ser também o maior salário da televisão brasileira e a maior vendedora de discos do Brasil por muitos anos. Seu patrimônio, de acordo com a lista, é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Empresária então, também, né? É, muita coisa, sim. Ela não é só apresentadora, como você falou, né? É empresária também, ela tem os investimentos, tem as franquias também ligadas a ela, né? Então, é um valor muito grande, mas é claro que ela soube aproveitar a projeção que ela tinha para fazer os investimentos certos nos momentos certos. Porque, assim, tem muita gente que bombou na época que ela bombou e que hoje ninguém nem lembra e que também não conseguiu construir fortuna, ou porque não investiu ou porque investiu errado, né? Já a Xuxa não. Ela, claro que ninguém se compara a Xuxa, pelo amor de Deus, é a mesma coisa de querer comparar alguém com Hebe Camargo, com o Silvio Santos. Não dá. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela fez bons investimentos, está nesse valor aí. E não somente ela, tem um apresentador, a gente já falou de Faustão, já falou de Silvio Santos, Xuxa. Tem um outro apresentador que esse, eu acho que todo mundo sabe que tem muito dinheiro. Loucura, loucura! A gente tá falando dele, Luciano Huck, o patrimônio estimado, na verdade, em 1 bilhão... Foi bem estimulado, bem estimulado, é verdade. Em 1 bilhão de reais, tá? E a estimativa é que ele esteja ganhando hoje cerca de 5 milhões mensais na Globo, gente. Só que diferente do Fausto, onde a Globo acaba com os 5 milhões, no caso do Luciano, a gente tá falando do salário dele mais as cotas de merchan. Então, um total ali de 5 milhões de reais por mês. E além de ser apresentador, né, ele tem sociedade de empresas, faz investimentos. E a história do Luciano Huck é muito curiosa, né? Porque ele começou na televisão comprando horário na Band. Até a hora que a Band resolveu absorver o programa dele, porque o programa dele, que era horário comprado, tava dando muito ibope. E tem até aquela história, né? De que ele ia atrás das marcas grandes e falava, não, eu vou te dar um espaço no meu programa, você não precisa me pagar nada. Né, que era para estimular que as outras marcas viessem. Então tem aquela visão muito boa, né, muito legal do empreendedor mesmo, que é o Luciano Huck, então, um dos mais bem pagos da TV brasileira. E ó, agora eu trago mais um nome que eu sei que você gosta muito, você admira muito ele. Ele é seu amigo. Meu amigo? Ele é seu amigão. Ih, lá vem. É o... Milton não, aí Neves. Sim. Pô, aí seu sim. Brother, pô. Amo o Milton Neves de paixão. Sou um adepto aí de assistir os programas do Milton Neves. Olha a cara dele, ele tá bem animado, inclusive, nessa foto, você pode perceber. Milton Neves, gente, pra quem não sabe, é conhecido como um dos maiores vendedores do Brasil, né? O programa dele é cheio de merchan, né? Tudo que ele fala, ele vai lá e faz um merchan diferente. Eu lembro do Carioca. Que ele falava, né? Sempre que ele fazia piada no show do Tom, ele emendava com o merchan no final, porque era o Milton Neves. Aí ele fala aí que a nota fala que ele nunca alardeou a fortuna dele, porém, os cálculos chegam perto de 1 bilhão de reais logo próximo disso, tá? Inclui, inclusive, uma grande variedade de investimentos, setores que vão de terras e produção de alimentos a imóveis de luxo. É um bem-sucedido homem do agro e a ligação com suas origens o fez investir na quantidade imensa de dinheiro aí na região dele, na cidade de Muzambinho, de Minas Gerais. Olha aí. Tá, não esperava ver o meu grande amigo Milton Neves nessa lista. Milton Neves é agro, Milton Neves é pop, Milton muita Neves coisa. Ele só não é humilde, né? Sandálias da humildade. Ele só não é humilde, porque... Eu vou contar essa história de novo, ele foi meio deselegante com a gente... Uma vez que não foi, tadinho, não fala isso. Ele foi muito atencioso. Eu gostei. Pior que a ironia, o povo vai achar... Tem um coração enorme ele. Tamanho da cabeça. O povo vai achar que a gente tá falando a verdade, mas realmente ele foi muito grosseiro com a gente aquele dia, infelizmente, mas às vezes, né, correria, a gente não sabe, vai que ele tava apertado, precisava ir no banheiro. Vai ver, ele tava com a diarreia braba, não sei, a gente nunca sabe. Mas é isso aí, né, Milton Neves, ele não precisa ser fofo com ninguém, afinal de contas a conta bancária dele tá bem cheia, isso não vai mudar. Humildade não tem preço, mas tudo bem, né, tá aí na lista. Cada um escolhe, né, tem gente que faz xixi na grama, tem gente que, né, que é agressiva com as outras e tem gente aí que tá pouco se lixando. Mas fica aí com esse pequeno desabafo, minha gente, não temos mais tempo. Acabou! Olha,
Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser na aba de vídeos aqui do canal. Os recortes saem ao longo de todo dia aqui no YouTube e lá no meu TikTok. Tem live 2 vezes ao dia, 13 horas, horário de Brasília, 15 para 7 da noite, com muita bomba, muita fofoca e tudo que você quer saber, tá? A gente se encontra em breve. O diretor falou, encerra logo, tô encerrando. Tchau! Tchau.